Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês três formas diferentes da gente criar o efeito Skeleton de carregamento de interface de usuário, tá? O que é esse efeito Skeleton? É uma forma de a gente trazer usabilidade para o nosso aplicativo, dando ao usuário final uma amostra de como vai ser aquela área da interface antes do carregamento dela ser concluído. Ou seja, uma listagem de elementos, a gente cria uma amostra de como vai ser essa listagem, né? E usa isso como esse componente skeleton como um carregamento, né? Como um elemento que aparece antes do elemento real estar carregado. Isso traz bastante usabilidade para o usuário final, tá? Então, nesse vídeo aqui a gente vai trazer três skeletons diferentes, três animações, efeitos diferentes. Para começar, a gente vai vir aqui em Theme Settings, Colors, vai adicionar duas cores. A gente vai adicionar uma cor aqui que vai ser a cor base e a outra cor que vai ser a cor do brilho, tá? Esse aqui é a paleta de cores do Tailwind, que tem um vídeo aqui no canal como a gente adiciona no projeto. Então, para a cor que a gente vai renomear, né? Skeleton base, tá? E a outra aqui vai ser Skeleton Shine. Skeleton Shine. Então, a cor base do nosso container do elemento e a cor do brilho ali, que vai ter, que é de um dos efeitos, né? Uma cor base a gente vai pegar aqui para o tema Light, uma cor branca, tá? Aliás, a cor branca, geralmente, no tema light, é a cor de fundo, né? Então, a gente tem que usar aqui uma cor um pouquinho clara. Então, eu vou usar esse Gray 200 aqui, ó. E5, E7 e B. A gente vem aqui, E5, E7 e B. Beleza. Ok. E o Skeleton Shine pode ser realmente o branco, tá? O branco full aqui. Beleza. Pro tema Dark, a cor do container eu vou usar Zinc 800, porque geralmente aqui, pelo menos pela paleta de cores do Tailwind, a cor de fundo eu estou usando essa Zinc 900, então tem que ser uma cor um pouquinho mais clara, só para dar o contraste. Então eu vou usar essa aqui, 2727 2A para o Skeleton base. A gente vem aqui, 2727 2A, e uma cor de brilho eu vou usar essa Zinc 700, que já é um pouco mais clara. Então 3F, 3F, 46, Skeleton Shine, 3F, 3F, 46. Ok. Lembrando que essa adição de cores aqui no tema é só por organização mesmo, tá? Só pra gente não... a gente tá usando os tokens do Design System, tá? Mas poderia adicionar as cores lá manualmente, só para deixar organizado já de início aqui. Então vamos lá pro primeiro efeito. Para criar aqui o primeiro, eu vou primeiro criar aqui a composição dele, tá? Como é que ele é, a forma ali, o efeito dele. E depois eu mostro um caso de uso aqui, tipo, eu crio uma preview de um elemento que seria utilizado para carregar. Então vamos lá. Para fazer esse primeiro efeito, a gente vai utilizar aqui um container. A gente pode renomear para Skeleton Fade, que é o primeiro efeito, tá? É o nome que eu dei para o primeiro efeito, Skeleton Fade. Ele é um pouco mais suave e mais simples de fazer. Então a gente vai vir aqui nele. Aqui a gente define a forma como a gente quiser, tá? O container. Aqui ele é mais ou menos a forma do elemento que a gente está tentando representar, né? O elemento que não está carregado ainda. Então nesse caso aqui vai ser só um quadrado mesmo, ocupando 100% da largura. Aqui 80 de altura. Aqui a cor de fundo a gente já pode usar aquela variável lá, skeleton base. E eu vou meter um border radius de 8. Então, aqui tá o nosso carinha. Esse é o ponto de interesse de adicionar aquelas cores lá, porque a gente tem aqui a troca no theme. Então fica bem interessante. Beleza, para fazer esse efeito aqui, é bem simples, como eu disse. A gente simplesmente vai navegar aqui na área de animação, vai adicionar uma animação. A gente vai utilizar a Fade, que é a proposta desse efeito. Ativa aqui Loop Animation, Reverse Animation, muda aqui a curva de animação para linear, vou colocar aqui um tempo de 800, e vai transitar da opacidade de 0.5 para 1. Se a gente dá um preview aqui, ó, é um efeito bem simples, tá? Bem tranquilo de fazer, e também tem um efeito bem agradável ao usuário. Esse foi o primeiro efeito, a gente pode criar agora, eu vou criar todos os efeitos primeiro, tá? Como é que a gente cria. E depois eu faço uma parte mais acelerada do vídeo mostrando a criação de uma composição com aqueles efeitos, só para você ter uma ideia do que dá para fazer.
Então vamos para o próximo. Eu vou só esconder esse elemento aqui para a gente poder criar o outro. Um outro efeito, a gente também usa um container, tá? Vou aqui para o nome que eu dei para esse skeleton, que é skeleton shine. Esse a gente vai realmente usar um brilhozinho, né? Um brilho que passa para cá. Esse é o mais familiar que você já deve conhecer. E dentro desse cara, aqui a gente vai ter que usar dois componentes. Dentro desse cara aqui, a gente vai adicionar outro container. Pode renomear aqui para shine. Esse aqui vai ser responsável por compor o brilho, né? Então aqui no skeleton shine a gente pode fazer a mesma questão de antes ali. Definir a composição, né? A organização do componente. Colocamos aqui a cor também. Background. Background não, skeleton. Skeleton base. Border radius de 8. E legal. Só que daí, para esse caso aqui, como a gente está adicionando um elemento interno, a gente vem aqui e marca esse clip content para ele esconder o que transbordar esse container. Aqui no Shine, a gente vai vir aqui, pode fazer ele ocupar todo o espaço disponível e remover a cor de fundo. E nesse cara aqui, no Shine, a gente vai utilizar o gradiente, tá? A gente vem aqui, precisa mudar isso aqui para 90 graus, tá? A gente quer um gradiente que venha da esquerda para a direita. E a gente vai precisar de três cores. A primeira cor representa essa extremidade aqui. A cor do meio vai representar o brilho, que fica mais ou menos aqui no meio. E a cor 3 é referente a essa extremidade aqui. Então, a primeira cor aqui a gente vai colocar a cor base mesmo, tá? Que é para ser ou cor base ou um transparente, simplesmente porque a gente quer que apareça a cor do skeleton container, tá? Então, skeleton base aqui. E na última cor lá também, skeleton base, assim, ok? E a cor do meio é a cor do shine, então aqui sim a gente vai usar aquela variável, skeleton shine. Aí se a gente quer que esse cara aqui comece no meio, a gente coloca aqui 0.5. Beleza, a gente já tem o efeito que a gente queria. As extremidades com a cor de fundo do container e aqui o brilho, né? Uma cor mais clara. Legal. O que a gente precisa agora para esse cara aqui? Ao contrário do outro efeito, a gente vai adicionar a animação nesse carinha aqui, no Shine. Então a gente vem aqui na área de animação, adiciona uma animação. A gente vai usar agora aqui a Slide, tá? A gente vai dar um Loop Animation e muda a curva de animação para linear. Eu vou adicionar aqui um tempo igual ao outro também, 800. E aqui vem a sacadinha, tá? A gente vai fazer esse brilho correr da esquerda para a direita, né? Um slide horizontal, assim. Aqui tem uma sacada que é o seguinte. Conforme a gente vai ter que mudar esse initial position, sempre vai ser o valor negativo referente ao tamanho que o skeleton ocupa, tá? E aqui o final position é o valor positivo referente ao tamanho que o skeleton ocupa. Por exemplo, no caso, para a gente quer o efeito de um valor negativo, ou seja, o brilho começar daqui, aí ele vai passar pelo componente skeleton e vai vazar, né? E aí vai repetir o processo. Ele vai repetir o processo. Então aqui, o valor negativo referente ao container do skeleton, que eu quis dizer é o seguinte. Nesse caso aqui, a gente está ocupando uma largura de 100%. Né? Como é uma animação horizontal, a gente tem que olhar só para a width. Então, nesse caso, como a gente está ocupando 100% do espaço da tela, e se a gente quer trabalhar com a responsividade para funcionar em diversas telas, aqui no Shine, a gente vai ter que sempre pegar aqui o valor que a gente tem acesso via Global Properties, esse Screen Width. Só que como a gente quer o valor negativo disso aqui, a gente vai ter que usar uma Cold Expression aqui, tá? Então, no Initial Position, a gente vai vir aqui, vai adicionar uma Cold Expression, adiciona um argumento, eu vou mudar aqui para o mesmo valor da variável que a gente vai fazer o bind, tá? Screen width, muda aqui para double e vai fazer o bind aqui da screen width. Então a gente tem a largura da tela total. Aí a gente vai vir aqui e simplesmente vai colocar um negativo na frente. Beleza, vou dar um check errors. E para a gente poder ver na preview aqui, a gente vai ter que adicionar um valor default e um yBuilder display value, tá? Então aqui a gente pode colocar mais ou menos, como é só para o teste, a gente pode colocar o valor respectivo do breakpoint que a gente está selecionado. Então 390 aproximadamente, com menos na frente, tá? 390, que é o initial position. E aqui também, confirma. E aqui o final position, como eu disse, é o mesmo valor do tamanho do container, nesse caso aqui o tamanho da tela, porque a gente está ocupando 100%. Só que positivo, né? Então aqui a gente pode simplesmente fazer o bind diretamente da variável.
e aqui coloca os mesmos valores ali de default só para poder funcionar o preview, porque a gente não tem o valor computado da variável aqui, tá? Por isso que a gente precisa disso, senão só aqui via testes. Então aqui vai ser o 390, 390. Essa questão de pegar o screen width é para caso a gente use um skeleton que ocupe 100% da tela e a gente quer que funcione para valores responsivos, tá? Para diversos tamanhos de tela. Beleza, isso aqui já deve bastar. A gente não previu aqui, ó. A gente já tem o brilho acontecendo. Ao final eu vou dar o play aqui em tudo para a gente dar uma olhada, tá? Depois na composição também eu vou criar um skeleton com tamanhos pré-fixados. No caso eu vou criar um aqui que é para representar um avatar. E aí vai ter um tamanho ali de 80. E aí você vai ver que você não precisa usar o width da tela, né? É só vir aqui e colocar o valor negativo do tamanho do skeleton. No caso que eu vou mostrar lá é 80, então menos 80 e aqui 80. Bem simples. Vamos lá pro... Dar um play aqui de novo. Ó, esse é o efeito Skeleton Shine, né? Só um brilho passando para lá e recomeçando. O terceiro efeito é bem simples também. Deixa eu só vir aqui e esconder também. Eu vou duplicar esse cara aqui, porque ele é só uma modificação, uma variante desse aqui. Eu vou ativar aqui, né? Eu vou renomear aqui para Skeleton Shine Boomerang, tá? Foi o nome que eu dei para esse aqui. Então, a única coisa que vai mudar é que aqui na animação a gente vai ativar esse reverse. Se a gente der um preview, ó, a gente vê que vai e volta. É só uma variante mesmo desse skeleton. Beleza. A gente então tem todos os skeletons aqui criados. Eu vou ativar todos para ver ao mesmo tempo. Beleza. Se a gente dar um play aqui na animação, a gente já consegue ver. Dá um preview alto. Bem show. Eu vou dar um play aqui, enquanto carrega, para a gente dar uma olhada aqui. Daqui a pouco eu volto. Beleza, pessoal? Voltando aqui então. E a gente tem a animação rodando. Você pode ver, ó. O primeiro efeito, ele é um pouco mais suave, mais delicado. Aqui é que a gente já tem o efeito mais familiar, mais conhecido, que é o shinezinho, né? O brilho. Essa velocidade que a gente controla pela velocidade da animação lá. E aqui o que eu criei ali como variante mesmo, que é só um boomerang. Que ele vai e volta, né? Agora eu vou criar aqui de forma acelerada. Um pequeno caso de uso aqui de uma representação de interface de usuário carregando. Então eu vou criar um avatarzinho e aqui o skeleton dos textos, tá? Só para você ficar mais familiar assim como isso poderia ser utilizado e implementado. Aí eu vou criar de forma rápida e daqui a pouco eu volto. Pessoal, só parando aqui rapidinho para dar um adendo aqui. Esse é um caso de uso do primeiro efeito, tá? O Skeleton Faded. Eu queria só dar uma dica aqui, que como você viu lá, né, eu criei a composição dele aqui por um container, e daí, no caso, se a gente fosse replicar aqui e fazer para cada um, a gente teria que meio que adicionar a animação em cada um, né? Só que para esse efeito, você pode fazer uma sacada que é o seguinte, a gente criou aqui os containers com as cores base, né? E como ele é só um faded, a gente pode adicionar a animação aqui na row, que é o elemento que contém todos os outros. E já vai funcionar legal, tá? Isso é válido só para esse efeito, tá? Fade. Então a gente ativa aqui a mesma configuração lá. Loop, reverse, linear. Tá aqui uns 800. Vai de 0.5 a 1. Se a gente dá um preview, ó, a gente aplica a todos os containers de skeleton ao mesmo tempo. Aí não precisa ficar replicando em tudo e fica fácil de dar manutenção, porque a gente só tem que mexer em um lugar. Outra recomendação que eu dou é de criar componentes para cada skeleton, tá? Então, cada parte da interface de usuário que você vai criar ali, você cria um componente normal, né, da interface, e cria também um skeleton que representa o carregamento dessa parte da tela. Beleza? Voltando aqui. Quando tiver tudo feito, eu retorno.
Pessoal, só parando aqui nesse componente aqui, que é o efeito 2, né, do Skeleton Shine. É aquela questão que eu mencionei do Shine, para fazer a animação horizontal de acordo com o tamanho da composição ali, é para esse caso aqui. Por exemplo, aqui a gente está usando um container, né, um quadradinho de 80 por 80, circular. E aí o que a gente vai fazer? A gente não vai precisar utilizar aquela sacada de usar a propriedade global de largura da tela. Como a gente tem lá o valor direto a gente sabe, né, o tamanho que a gente quer para esse componente, a gente pode adicionar esse valor. Então aqui no initial position ainda vai ter que ser negativo, tá? Só que é o valor negativo de um valor que a gente já sabe. Então a gente vai vir aqui, na verdade nem precisa adicionar aqui. Então a gente sabe que é 80 por 80, ó. Como é que é? 80, a largura que importa, né? Já que o efeito é horizontal. Então a gente tem aqui um container com uma largura definida, pré-definida, 80. Aqui no Shine, o horizontal initial position vai ter que ser menos 80. E aqui o final é o valor em si, né? 80. A gente dá um preview. Ó, beleza, show de bola. Era isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Voltando então, pessoal. Aqui está a versão final dos três efeitos, três formas de criar um skeleton. Então a gente tem aqui, ó, nosso elemento de apresentação com Skeleton Faded, Skeleton Shine e o Skeleton Shine Boomerang. São três efeitos rápidos de fazer. Esse aqui é o mais simples de fazer e também tem uma é, experiência muito interessante. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E eu tô indo nessa.